Você tem... Ah, tá. Tá gravando, Lê. Esquecemos de gravar. Então, traveling, né? Os trilhos que eu mostrei numa foto, eu vou repetir aqui outra. Você, o traveling também, você pode criar um traveling esticado ali, trilho reto, 20, 30 metros, 3 metros, 10, 6. Você vai acoplando e vai montando. Circular, meia lua, 180 graus. Tem variações também de trilho aí a criar na, à vontade, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre isso e depois a gente vai falar um pouco da direção de performance, que é, né, fica muito a cargo do diretor dirigir a parte artística, tá, né? A parte de direção do artista ali, propriamente dito, dos personagens, mas você, como diretor de fotografia, como comandante da câmera, você também pode participar junto com o diretor nessa hora, como eu disse ontem, para limitar o quadro para o ator, né? Você tem que contar, eu estou com uma lente, uma lente tantos milímetros, 32 milímetros, 24 milímetros, 25 milímetros, 50 milímetros, então você já tem que contar ali para o diretor, ó, nesse plano, nosso quadro está limitado, mas eu vou ter um movimento para cá, um movimento para lá, para ele entender e conseguir passar isso para o artista ficar naquele seu quadro, né? Lógico que quando você está operando a câmera, você está ali com o movimento, você também vai buscar enquadrar sempre o ator, mesmo que ele está fugindo ali do quadro, você vai até uma hora que não dá mais. Ele pode estar saindo da luz, ele pode estar saindo do cenário, né? Então essa orientação do diretor é muito importante para o ator criar ali o espaço dele, né? Criar onde ele vai ter que atuar para a câmera, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho disso, de direção de performance e gestual do ator dentro dessa direção do diretor de cena, ele vai pedir para o ator. Essa música é uma música muito romântica, música lenta, então ele tem que fazer ali a interpretação da letra da música. Se é uma música agitada, que nem os meninos do funk ali, que eles têm, né? Eles usam muito o corpo, né? Na expressão corporal deles é muito marcante, né? Tem muito gesto ali com os braços, com a mão, faz parte do estilo, né? Desculpa. Então, o diretor também se atenta muito a isso, e o diretor de fotografia também, né? Nessa parte de gestual ali, de ajudar a, 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 a conduzir dentro daquele quadro que já foi pré-programado, e dentro do espaço da luz que está feita ali do set de filmagem. E dentro disso entra, né, a linguagem corporal, o gesto, como eu falei, e uma coreografia também, ok? Então vamos começar aqui pela dia de filmagem propriamente dita. Eu tenho drone e gostaria de saber como incluir em minhas produções, então estou bem feliz porque vamos falar disso também. Ok, isso mesmo, Inácio, tá? Bom, vamos começar falando então já logo do drone que a gente usou naquele videoclipe do Menino do Funk. Você vê que tem um drone que é um FPV, né? Ele vai aquele de velocidade e tal, que ele passa por uma comunidade, um campo de futebol, dá um giro e tal. Foi a única cena que nós usamos os drones para aquele videoclipe, porque os demais eram cenas noturnas, né? Aí já teria um probleminha de, de luz, de luminância, voar à noite, certos problemas. E daí optou usar só aquela primeira cena de abertura com o drone. Mas você pode usar muito o drone, se você estiver com um grupo muito grande. Tipo, o artista tem ele cantando, ele tem ali um corpo de bailarinos, né? Ou um cenário, você quer mostrar o tamanho do cenário, você quer passar aquela grandiosidade, um drone é bacana usar. Nunca é demais, tá? Pode fazer uma chegada no artista, depois corta para as câmeras embaixo. Fica uma ótima cena, dá grandiosidade. Agora, tem certos aspectos que drone é meio complicado, tipo voar onde tem público.
né? Voar em cima de pessoas, voar num ambiente urbano demais, onde você pode ter helicóptero e tal. Então aí tudo entra nas regras de uso do drone. Então, aquela volta a dizer aquela outra pergunta. Chegar na produção, conversar isso tudo antes, já pré-determinado ali na reunião de pauta, de pré-produção, está definido o roteiro, está decupado, vamos usar esse tipo de câmera com essas lentes, esses movimentos, tá? Para a produção correr atrás do equipamento. Boa noite, Pedro. Quem mais chegou? O Helder também. Boa noite, Helder. Boa noite, Pedro. Então, Inácia, chegar ali, né, já está definido câmera, lentes, equipamento de luz, equipamento de movimento. Vamos usar o drone. Então, para o drone, temos que checar direitinho umas certas restrições. Quais serão? Fui visitar a locação, vi que luz usar, né? Quais são os problemas ali? Se precisa puxar energia, de onde vai vir energia? Estou numa externa, não né? Se tem problema de mudar algum cenário para o dia da gravação, se não vai ter uma obra. E agora nós temos o lance do drone. Então você precisa saber se ali dá para voar com drone. Vai fazer uma visita técnica? Leva o drone, faz um mapeamento, veja se pode subir o drone ali, tá? Se vai precisar de autorização, se você não está perto da cabeceira da pista, se você não está próximo a um quartel, né, da aeronáutica, você sabe que tem essas certas restrições. Então é bom checar isso antes, tudo antes, para se não der para voar ali, aí senta-se numa reunião e decide ou abortar a missão do drone ou tentar uma outra locação se o drone for necessário para essa cena, tá bom? Eu acho que fica uma dica, né? Eu volto a dizer que é coisa que é organização e programação. Se programar antes, como você tem que se programar, como a produção tem que se programar para o dia de chuva, ver, né? Consultar a meteorologia para saber se vai chover naquele dia da filmagem. Ok? Bom, aí vamos começar. Então, nós estamos lá no dia da filmagem, o diretor, nós conversamos antes, tudo definido. Aqui essa cena toda com a decupagem, quadro feito, vamos definir a câmera. Bom, a câmera foi definida na reunião, juntamente com drone, com equipamento de movimento, de maquinária, luz, escolher a lente. Olhamos o quadro, né, que hoje em dia todos os programas de software que criam storyboard já te dá qual a lente que você está vendo ali naquele desenho. Então, praticamente, se mudar pouco, deve mudar pouco, pouquíssima coisa. Ou um pouco mais aberto, ou um pouco mais fechado do quadro. Defina a lente, passe para o assistente vai montar a câmera ali, você vai falar, ó, a câmera aqui. Não, lógico que ele vai montar no ponto que você pediu, mas você, de repente vai precisar levar um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para frente, para trás. Enquadrou, perfeito. Definiu. Ah, aqui vai ser uma câmera com movimento. Nós vamos ter um traveling, né? Vamos precisar levar um traveling para lá, para cá, vai ter um carrinho. Deixa eu abrir aqui. Tá ok. Então, aí você vai ter que começar a usar, por exemplo, se a gente for usar uma grua em cima de um trilho, né? Aí vai precisar um certo tempo. Então, aí o que tá? A produção já acertou, vai usar aqui um trilho. Ela já falou com a, com a equipe de maquinária. A equipe de maquinária vai chegar antes, tem que chegar sempre antes para poder montar o equipamento, né? E aí definiu a lente, tá com a câmera. Você pode definir com a câmera antes de usar o equipamento, antes de colocá-lo ali Vocês estão vendo aí já a imagem? Deixa eu ver aqui. Eu não tô conseguindo ver, não.
Não, deixa eu tentar mais uma vez aqui. Vamos tentar fechar aqui. Vou abrir por aqui. Então, a equipe de maquinária, ela vai chegar, vai montar tudo antes, né? Já com um tempo calculado para o tempo de montagem desse equipamento. Geralmente, né, como eu falei na outra aula, geralmente eles levam, só um minuto, né? Eles levam um tempo, eles chegam, né? A equipe de maquinária chega um pouco antes no set, né? Do que a gente, justamente para deixar já pronto esse equipamento para a gente poder usar na hora, né? A gente, eu não estou conseguindo aqui. Só um minutinho que eu vou tentar mais uma vez. Ué, vai se ele vai agora. Hum, é, é. Bom, vou falando aqui, vou tentar enviar aqui. Se eu chamar aqui a minha amiga do TI, só um minuto, por favor. Desculpa aí, pessoal. Vamos lá. Isso não foi. Não, vamos ver. Essa aqui que não está ainda. Vamos ver. É, parece que não está também. É, tá. O Le Barros está aí? Não, tá. O- deixa eu mandar mensagem para ele que ele precisa me autorizar a mandar as imagens para vocês. Só um minuto, pessoal, por favor. Libera. Vamos ver se ele ligar para ele.
Vamos ver se ele libera para mandar as fotos. Então, vamos, só para a gente não perder o fio da meada enquanto ele vai resolvendo. Então, nós estamos falando que definiu a câmera ali, o posicionamento de câmera, a lente, para não ficar com a câmera, né, o tempo inteiro no equipamento, leva o equipamento para lá, leva o equipamento para cá. Ah, liberou. Vamos ver. Acho que sim. Agora sim. Tá. Funcionou? Vamos ver. Ok. Bom, desculpa aí, tá, pessoal? Obrigado, Lê. Estão vendo a foto, gente? Então, vendo a foto agora? Sim, né? Ok. Bom, então aqui tá. Nós temos aqui, tá? É uma grua, né? Tô lá, é uma que aqui era um movimento muito complicado, que tinha um monte de cavalos vindo. Sei lá, acho que tinha uns 30 cavalos aqui, uma coluna de cavalos com cavaleiros. E a câmera se movimentava aqui, ela tá na grua, se movimentava nesse trilho. E aí, no fim do trilho, descia o braço, a lança da grua, e eu saía, descia da grua com a câmera na mão, e tinha que andar ali no meio dos cavalos até o personagem principal. Nessa cena, foi definido que a câmera seria no ombro, na mão, porque a cena, o diretor queria passar ali um respiro, queria que a câmera se movesse como se fosse uma outra pessoa, um olhar de uma outra pessoa, um, uma subjetiva que a gente diz quando é um plano assim. Então é muito complexo aqui. Você tem que confiar no maquinista, porque se ele solta aqui, você desembarca, vai tudo para o ar, né? Porque é uma gangorra, tá? A grua aqui funciona como uma gangorra. E ela está em cima do traveling. Então, voltando no que eu queria colocar, é isso. Definiu a câmera, aqui definimos a câmera, o plano, a lente e ensaia o movimento. Perfeito. Saia uma, duas, três vezes até achar o plano certo. Esse é o plano. E aí executa na hora de rodar. Digamos que essa cena fosse uma cena com videoclipe, tá? Seria a mesma história. Estaríamos ali esperando o artista, né? Sincronizar. Vamos ensaiar uma, ensaiar duas, ensaiar três, ensaia-se o quanto for necessário. Encaixou o movimento da câmera, o movimento do equipamento, que ali no caso é uma grua em cima de um dolly, né, de um traveling, um movimento de traveling, ficou justo. O movimento coube junto com o movimento do artista, que o nosso diretor foi lá e pediu para ele, ó, você vem dançando, vai fazer um giro, vai parar para a câmera, quando você estiver girando a câmera já vai estar descendo, vai ter o desembarque do operador de câmera, ele vai com a câmera, o diretor de fotografia vai chegando com a câmera no seu rosto e você vai fazer um gesto ou um sorriso para a câmera. Então isso é ensaiado, ensaiado. Chegou no sincronismo perfeito, filma. Filmou, ok, deu tudo certo, checa, né? Sempre tem fala playback, vamos checar. Dá play para assistir o que foi feito. Perfeito, ok, próxima cena, tá? Geralmente tem diretor que gosta, vamos fazer mais uma. Às vezes fica do mesmo jeito e só para ele ter mais uma. Ou não, ou às vezes ele melhora alguma outra coisa, tenta extrair um pouco mais do artista para tentar fazer uma segunda cena e que valorize mais a atuação, ou valorize mais o movimento de câmera, ou como você está numa externa ali, não tem uso de iluminação, só estou com um rebatedor. Na hora que está no meio do plano, você está rodando, o sol vai embora. E aí escurece tudo, porque você está com o sol filtrando, sendo filtrado pelo butterfly, ou ele está sendo rebatido num rebatedor rígido, no espelho, foi embora o sol, você perdeu aquela luz. Então você deixa filmar até o fim, serve até de aquecimento,
e aí fala, ó, infelizmente temos que fazer mais uma porque o sol foi embora no meio da cena, no meio do plano. Beleza? Deu para entender mais ou menos o funcionamento? Então é isso. Definiu o plano ali, a gente já definiu a lente, o movimento de câmera. Então, você viu que é uma estrutura, vocês viram ali que é uma estrutura grande, né? Levar uma grua daquela precisa de um caminhão, precisa ter o maquinista-chefe, os assistentes dele. É um bom tempo que eles precisam para montar ali. Digamos que umas 2 horas no mínimo. Então, eles têm que chegar muito antes do plano marcado para começar aquela filmagem. Então, se a gente vai começar às 8 da manhã, eles têm que estar ali 5:30 da manhã, tomar um café e já começarem a montar. Isso, nessa estrutura, você vê que que foi uma grana investida por ser digamos que fosse um videoclipe, seria um videoclipe de médio alto custo, né? Num videoclipe de baixo orçamento, você vai substituir ali, o Inácio tinha falado de uso de drone, ali cabe perfeitamente um uso de drone para substituir esse movimento. Quando o drone baixa, chega próximo do ator, você corta e você vai com a câmera ali, ou no Ronin, ou na mão mesmo. Então, são 2, 3 equipamentos de baixo custo que daria para substituir aquela cena. Você faria de uma outra forma, certo? Então, vamos lá. Certo, Inácio? Deu para entender também um outro uso para o drone, substituindo aquela grua ali, né? Você consegue substituir usando o drone, corta para uma segunda câmera ali. Lógico que você não vai ter um plano sequência aqui nessa estrutura. O bacana era o plano sequência, da câmera movimentar, tá no alto, descer, parar, a câmera desce do movimento e vai andar com a câmera até o encontro do personagem, tá? Vamos lá. Boa noite, Caio. Então, isso também ali falando, né, da parte do diretor dentro da filmagem propriamente dita, né, de escolher a lente, escolher a câmera, os pontos né, de ângulo de câmera, contraplano. Você, numa cena nessa que a gente mostrou com esse equipamento, se fosse rodar um contraplano, você já teria definido antes também. Então você define o plano principal, daí vamos definir o contraplano, com que lente seria o contraplano. Existe outro equipamento que é um visor de diretor, que é onde você coloca a lente que você pretende usar na filmagem, o diretor vai ali e olha, o diretor de cena, então ele vai visualizar o que você tem na cabeça com aquela lente. E aí ele vai, vamos ir mais um pouquinho para cá, um pouquinho mais para frente, vamos baixar um pouco, baixar a câmera ou subir a câmera. Então isso é determinado junto com o diretor de cena ali na visita técnica. Você já vai perceber que lente usar, né? Com a câmera você já definiu na reunião. E no seu trabalho como diretor de fotografia, saber a posição do sol, se eu não vou usar o refletor, a produção vai te passar outras informações, se vai estar chovendo naquele dia ou não vai estar, se vai estar nublado. Você tem um outro equipamento que faz a leitura para saber posicionamento do sol naquele horário, de minuto a minuto, você vai saber onde está a angulação do sol, para você saber onde está a sua sombra, onde ela vai estar sendo exposta, tá? E os movimentos, né? Ali, se a gente fosse criar um movimento de dolly ali, como a gente está usando ali um traveling, né? Eu queria fazer com curva. Também daria para usar naquela cena ali. Você faria uma curva, né? Pode ser 180 graus ali, e começaria da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, e fazendo no fim do desembarque. Então você estaria com a câmera na mão sentadinho ali numa três tabela, que é aquele caixote de madeira que vocês vão ver muito em filmagem, todo mundo usa, né? Chama de três tabelas. E no fim do movimento, em 180 graus, uma curva, você desembarcaria com a câmera no ombro e também daria para fazer. A única coisa é que a gente não teria a câmera do alto. Aí vamos para aquela parte de para usar um drone para substituir essa grua, ok? Então é isso, essa do movimento
do carrinho no trilho, ou seja, o uso do trilho, do carrinho, que ali a grua está em cima do carrinho, é o nosso dolly, tá? É o nosso para fazer o movimento de traveling. Quando você vai para frente do ator, com a câmera se movimenta em cima do carrinho, chegando no ator, a gente chama de movimento de traveling in. Quando está se afastando, é o traveling out, né? Saindo. Então, isso em videoclipe a gente usa muito. Naquele videoclipe que eu passei para vocês, tem uma cena do lado do clipe do Menino do Funk, do Hariel, que tem umas cenas assim. Que a câmera vai e volta, com um movimento chamado vértigo, que você faz o movimento do dolly in e zoom out. Então, ele está parado, quando a gente assiste, o personagem está estático ali, ou se movimentando, dançando, e o fundo vai se afastando. Dá essa sensação de vertigem, né? E o inverso também, às vezes ele vai chegando, o personagem se aproxima da câmera e o fundo se afasta. O invertido, o fundo chega na câmera e o personagem vai se afastando. Então a gente fica, são dois movimentos combinados, é o movimento de zoom da lente, aquele que a gente conhece já, de fazer o zoom, vai e volta, e o carrinho. Então quando o carrinho vai, a lente faz o zoom voltando e vice-versa. Também é um bom movimento, é muito bacana de se fazer. Isso pode ser combinado com o diretor antes, ou você decide ali na hora e tenta vender para o diretor. Pô, ele vai querer fazer, não, bom, eu vou definir um plano assim, faz o plano do diretor, depois você tem um tempinho, você chega para ele, pô, tem mais um plano que eu pensei aqui, um movimento, que é esse movimento bacana, vamos fazer? Se ele falar, não, faz, vamos fazer. Faz, se o ator também, ou o personagem, ou o artista tiver o tempinho, vale a pena fazer mais uma, e depois na montagem ele vai sentar e vai definir se esse movimento coube para aquela música, né? Porque também você tem que pensar, ouvindo a música, você vai cansar de ouvir a música no dia de gravar um videoclipe. E aí os seus movimentos vão ter que bater justamente com a batida da música, né? Se for, ontem nós falamos sobre um videoclipe de uma banda de heavy metal, né, num cenário interno, com luz recortada, para ficar mais a luz mais para baixo, com muita sombra, para ser uma característica da banda, né? Não vai ter muita coisa, muita cor, né? Falar um pouquinho de contraste, sombras, então, justamente na batida daquela música, você pode usar uma câmera na mão, se fosse fazer um videoclipe de um heavy metal, né? Você bateu uma música, você chacoalha a câmera, sabe? Aí eu acho que você não vai fazer um vídeo de videoclipe de heavy metal com movimentos muito suaves, né? Com movimento de dolly, de querendo contemplar, porque não vai casar, não vai dar muito certo. Então a gente tem que se atentar ao ritmo da música, ao estilo do artista, na hora de criar os movimentos também, tá? Bandas que têm música muito acelerada, a câmera também tem que estar acelerada, tá? Os movimentos têm que ser um pouquinho mais acelerados. A música que a gente, né, que é um pouquinho mais de assim, desaceleração, mais contemplativa, os movimentos têm que ser contemplativos, movimentos de dolly bem suave, câmera no tripé, né, ou no estabilizador, e a câmera na mão a gente deixa para umas sequências mais de entusiasmo, sequências mais de perseguição, né, esses videoclipes mais que quer passar para gente, que tem que passar uma noção de intensidade. Tá ok? E aí temos esses movimentos, né? Isso de dolly, zoom, eu falei de zoom também, zoom out, zoom in, dolly out. Temos pan, uma panorâmica. Quando a câmera está no tripé, a gente pode, né, pan esquerda para direita ou direita para esquerda, que é aquele movimento, né, panorâmico, isso que a gente abrevia, a gente chama de pan, esquerda para direita. E tilt, né, de cima para baixo, e up, tilt up, para cima. Então você pode também fazer diagonal, cruzando o quadro. Então você tem várias possibilidades, mesmo com a câmera no tripé ou com a câmera na mão, com a câmera no gimbal.
Então você vê que você cria movimentos com a sua criatividade. Esses são nomes técnicos que às vezes a gente fala para o diretor, pô, podemos fazer uma cena com pan da esquerda para a direita, e depois a gente corta no contraplano, a gente vem de tilt, vem com a tilt in ou out, sabe? Então, só nome técnicos para o diretor entender. Mas aí vai da sua criatividade. Você tem que entregar para ele o máximo de movimentos, né? Dentro da ideia daquele videoclipe. Videoclipes mais contemplativos, como eu disse, de movimentos leves, suaves, esses movimentos de tilt e pan terão que ser suaves, leves, tá ok? Um movimento de pan e tilt, isso dá para fazer plenamente no tripé. Também dá para fazer com a câmera na mão. Tem que ser bom de mão, de braço para segurar, fazendo um movimento bem lento, sem balançar, sem tremer, ok? Outra situação aqui, deixa eu mostrar um outro equipamento. Bom, isso nós já vimos aqui, eu vou mostrar para vocês o. Deixa eu. Se a gente. Cadê ele? Vamos lá. Esse é o Fischer Dolly, tá? Vocês estão vendo? Então, dá para perceber aqui embaixo que ele tem que ele está aqui com a. Estão vendo? Então, né? Eu tô vendo sim. Tá. Tá vendo embaixo aqui? Ele tem umas rodas aqui. Essa roda preta, um pneu, né? Um pneu grande e o menorzinho atrás. Esse é para quando ele vai andar num piso liso, num concreto, no asfalto. Ele é uma borracha bem dura, então serve para isso. Quando não dá para montar o trilho. E aí embaixo, se vocês perceberem, tem um tubo, né? Você vê que é um trilho igual o trilho de trem aí, né? E tem as rodinhas menores de skate. Literalmente aqui parece um patins, né? Então ele é colocado as rodas grandes em cima desse patins. Isso o maquinista faz junto com a equipe de maquinária. E aí eles botam em cima do trilho. Então ele está numa versão aqui para andar em cima do trilho, tá? E aí ele tem ali umas manivelas. O maquinista vai empurrando e vai girando essas manivelas que ele quer que ele faça curva, que as quatro rodas giram 360. Então é como se ele dá para ele estacionar, fosse fazer uma baliza com o carro estacionado numa vaga, ele entraria de lado, para a gente ter uma noção como ele funciona. Então ele faz muito movimento, e isso fora do trilho, né? No trilho ele só vai acompanhar a direção do trilho. Se o trilho for reto, ele vai fazer reta, se for curva, ele vai acompanhar a curva. Fora do trilho, ele faz movimento de curva. Então, às vezes, a gente está dentro de uma sala que você quer andar com a câmera ir para um outro ambiente e ela vai entrar de lado. Ele faz esse movimento. E, e aqui no meio você tem um braço que sobe e desce, que a gente fala a torre, e é onde vai a câmera na ponta. A câmera na ponta, além disso, eles têm outro acessório que eles vão montando em cima, que é um cone, e a câmera fica mais alta. Então a câmera começa de cima e pode fazer um movimento descendo bem lento. Também eles conseguem inverter a câmera para ela ficar de cabeça para baixo, para fazer isso bem perto do chão, quando você quer acompanhar alguém, os passos do artista dançando. Então, isso também é muito usado. Só que é um, é um, é um equipamento caro para alocar, não é barato. E aí também você tem a parte de transporte para levá-lo até o set de filmagem, tá? Só para a gente ter uma noção de mais como é mais um equipamento. Vocês já tinham visto alguma vez um carrinho desse? Provavelmente já teve, se não viu pessoalmente, deve ter visto já em making-offs e tal, que o uso, como ele é funcional, tá? Como a gente não tem no baixo orçamento, não temos um Fischer Dolly, a gente usa um Traveling, que é aquele trilho,
com um carrinho, seria um quadrado de madeira ali de 2 por 2. Vai tripé em cima dele, com a câmera, o maquinista empurra ele para frente, para trás, e aí você só tem retas e curvas, tá? Mas dá para usar muito bem. E esse também não é um equipamento caro, ele serve muito assim quando você vai usar uma câmera nesse movimento e eu preciso de uma lente grande, que são aquelas lentes zoom que eu mostrei lá na primeira aula, os tipos de câmera, né? Aquela lente compridona, grande zoom, não tem jeito, tem que estar no tripé e eu quero que movimente, quero que eu vou estar com a câmera longe, 10 metros de distância, com zoom, e eu quero fazer esse movimento. Eles estão lá dançando, o artista está se apresentando, não tem jeito. Então tem que ser num traveling, com a câmera, está com uma grande tele, né, que a gente chama uma lentezão, é uma tele, vai ficar um pouco mais sensível, vai trepidar, sim. Então o maquinista sabe disso, ele vai por todos os sacos de areia para fazer um peso para nada balançar. E você vai trabalhar ali com a câmera balanceada no tripé, ela não vai cair nem para frente nem para trás, e ele vai fazer esse movimento. Ela também serve, essa câmera com essa lente, para ser usada em cima do Fisher Dory, mas estamos falando de um uso com verba reduzida, então vamos usar o traveling. Então é o carrinho, como a gente fala, é o reta ou curva, conforme você determinou junto com o diretor o uso para aquela cena. Então é mais um. A gente vê como a possibilidade é grande para criar movimentos, né? Não importa o tipo da câmera, não importa a lente que você queira usar, você vai ter um equipamento de movimento que vai suprir ali a sua necessidade, tanto num movimento para um orçamento grande, como num orçamento menor, tá? Em Belém, tem bastante gente que tem um carrinho desse traveling que eu já usei em Belém. Agora, com um Ronin, todo mundo já viu um Ronin, né? Um gimbal. Esses estabilizadores que todo mundo usa, né? Tem para celular e tem para câmera de vídeo. Ele substituiu bastante, tá? O uso do traveling, desse carrinho. Porém, quando a gente quer usar uma lente zoom, uma tele como aquela grande, não tem jeito. Não dá para colocar num estabilizador no Ronin. Uma, porque vai ficar muito pesado e não vai equilibrar, ele não vai suportar o peso. Então aí não tem jeito. Precisamos pôr no tripé, um traveling, quantos metros vai precisar de trilho, precisamos acertar com o diretor o limite de quadro para o ator ou o artista atuar ali, dentro da luz, dentro do que está programado, e toda hora ali você vai ensaiar, vai ver direitinho o enquadramento, se tá encaixando, e aí tá perfeito. Aí roda, ok. Alguma dúvida, gente? Tô, tô passando bem o entendimento? Está dando para entender ou tá meio confuso, não? Porque quando a gente fala de muito movimento, às vezes são muito parecidos, né? Movimento, zoom, tá? Então, beleza. Então, Caio deu um joinha, tá ok. Então, você vê, e tudo isso de movimento, né? Do movimento do câmera, a gente também tenta sincronizar com o movimento do artista, né? Como a gente comentou, como eu comentei ali da banda de heavy metal que a gente falou ontem, né? Se eles estão ali, eles se movimentam muito, né? A câmera está no ombro, precisa acompanhar. Então, isso também já fala um pouco da direção gestual, né? Do artista. O quanto ele tem de limite, o quanto ele tem de liberdade. Mas isso é uma coisa que o diretor de cena vai conversar com ele, né? Vai saber o quanto ele tem de gestos, né? Então, mais fácil para ele, sempre eu falo para o diretor, é mais fácil pedir para o artista fazer aí a coreografia, a dança, umas 2, 3 vezes para a gente assistir, para a gente entender, tá? E aí ele faz ali dança, ou uma banda toca, e aí a gente já vai, já vai entendendo o quanto ele tem de gestos, né? O quanto ele não pode
ir para lá ou não pode ir muito fora da luz, e a gente vai tentando coordenar, tentando dirigi-lo para ele não fugir da luz nem fugir do quadro. Então, isso também já entra na nossa outra parte que nós vamos comentar, que é a parte do gestual, né? Da direção e performance do artista ali com os gestos. E o diretor de cena, além dessa parte de ele conduzir, ele também vai orientar o artista no gestual, né? Tanto no corporal como a feição, né? O rosto, se ele vai ter sorriso, se ele tem que interpretar. Tem muito artista que é engraçado, né? A gente chega a gente pede para eles uma interpretação, como se fosse pedir uma interpretação para ator, né? Ator já está acostumado a interpretar para a câmera. E aí, muito artista no começo, eles fazem muito show, que é aquela coisa que a gente falou ontem do Inácio, que ele foi cobrir um show, que a luz não era para gravação, a luz é para o show, né? E o artista também, às vezes, sente um pouco disso. Ele interpreta no palco, né, aquela música, mas quando ele tem que atuar para a gente gravar um videoclipe, que ele tem que atuar para aquela história, ele às vezes não consegue. Ele às vezes não consegue passar isso, sabe? Então aí você tem uma diferença de atuações, né? Para show, pra aquela mesma música, e a interpretação num cenário e tal. Então aí entra a cadência do diretor, que vai chegar lá, ó, um pouquinho, vamos levar mais assim, você precisa sorrir um pouco nessa parte, porque a câmera vai vir aqui, e aí você tá ali do lado, você já, se ele quer uma câmera aqui perto, então já vou precisar de uma lente mais de close-up, vou precisar de uma lente 50 mm, 85 mm, tá? E às vezes ele fala, não, essa música é uma música romântica. Você está sentado ali, está tocando, e aí a gente já começa a pensar em detalhes também, que vai marcar um pouco. Podemos fazer detalhe da mão, detalhe do rosto, né? Isso faz parte para a gente marcar o gestual dele, que também vai enriquecer dentro do videoclipe, enriquecer a cena. Gestual é muito forte para os artistas, né? Quando eles se apresentam ao vivo em palco, que acabam virando marca, né? Tem alguns artistas que, né, aquela história de levantar o braço no fim de uma música, alguém vai lá, clica aquela foto, um fotógrafo faz a foto, vira tema da abertura de show, né? Temos muitos exemplos, né? Michael Jackson tinha isso, Freddie Mercury do Queen, né? Aquela pose com a mão para cima. Isso foi tirado do show, ou às vezes até tirado num videoclipe, né? E acaba virando marca do artista, tá? Ele acaba levando isso como uma marca dele. Então você entenda como o gestual dentro para o artista é muito importante, né? Ele não vai querer abrir mão disso. O que falta, às vezes, no começo de um artista é lapidar isso. Então, ele tem um diretor de show, né? Diretor artístico nas apresentações dele. E tem, quando vai fazer um videoclipe, tem os diretores de videoclipe. Tem muito artista que sempre repete o mesmo diretor. O diretor, o videoclipe fez sucesso, aí no próximo videoclipe ele pede o mesmo diretor. Pô, aquele diretor foi muito bom, né? Nosso videoclipe foi bem, eu curti a vibe dele. Aquilo que eu falei um conselho que eu dei foi para o Inácio, o Pedro Henrique, sobre fazer o seu leque de contatos, né? Então, você tem todos esses contatos, você montou essa equipe, deu certo no primeiro trabalho, provavelmente um segundo, terceiro, o artista vai querer aquela mesma equipe, né? Por ocasião, de repente, um não pode, aí você tem que chamar outro para cobrir, mas geralmente é sempre assim, diretor de cena e diretor de fotografia trabalham juntos, tá? Sempre nesses projetos. Então, falando mais um pouquinho do gestual, né? Quem estava falando de que vira conceito, né? Vira marca do artista o gesto, né? O quão é importante para o artista ter isso. Só que
o exagero, às vezes, não cabe, né, no conceito do clipe. Às vezes, na cabeça do artista, ele acha que ali o gestual dele é muito grande e tal, vai ficar bacana. Mas, às vezes, o diretor de cena fala, não, preciso que você fique um pouquinho mais contido, tá demais, tá um pouquinho exagerado, né, não. Então, menos. Aí, faz uma com uma que a gente faz uma, faz uma gravação com o que ele quer, o artista, né? Do jeito que ele quer, e depois o diretor, vamos lá, com calma, faz a versão do diretor. Na edição, na montagem, é definido. Então, uma dica legal de se ter na cabeça que eu vou passar é essa. Às vezes a gente fala, faz a versão do diretor e a versão do artista, tá? Porque numa dessa também o diretor de cena ele pode fugir um pouco do que ele foi programado lá na primeira reunião para discutir o storyboard, para discutir o roteiro, quando é, né, ficção, enfim. Mas ali na hora ele teve uma ideia. Aí ele checa com a direção, com a assistente de direção, o tempo, né? Como é que eu tô de tempo? Dá para bolar uma outra cena aqui que eu tive de cabeça, não vai ter que mudar a luz nem nada, é só mudar ali a direção do ator. Eu queria que ele desse pra ele, na coreografia tá ok, bacana, mas aí ele próximo de terminar a música, ele poderia dar dois passos à frente, olhar para a câmera, ou virar, sabe? E a câmera vai um pouquinho mais pro Michael Lindsay, who foi o diretor do clipe dos Beatles. Exato, exato. Você vê que também, né, para deles também virou uma marca, né? Que eles têm o Gondry, também o francês, que também é muito bom, né? Em estilizar os movimentos e virar a marca do artista. Então, retomando ali rapidinho, depois a gente volta nessa que o Elder colocou. Então, o ator às vezes ele quer, né? Tá exagerado, que ele acha que tem que estar demais, mas para dentro do projeto não cabe. Ou às vezes o diretor, o inverso também, o diretor acha que está para baixo, ele quer que o cara faça mais, e às vezes o cara não consegue, né? Aí ele vai tentando tirar, vamos mais uma, mais uma, até ele conseguir o que ele quer. E aí ele vem com outra, pode vir com outra história. Pô, tava pensando aqui, falar para você, você está ali como diretor de fotografia. Tal, a gente rodar uma rapidinho, demora muito mexer na luz. Pô, ele podia vir perto da lente, tipo, né? Aí se, pô, pela cara na lente, eu preciso pôr uma luz aqui pertinho. 5 minutos. Aí você já fala com o seu eletricista, porque ele, né, você pega ele desprevenido também. Ele já tem que correr atrás de um refletor, outra equipe já vem trazendo o cabo, já vai ligar a energia, você já afina. Por favor, fique aqui pertinho. O ator vai lá perto, o artista, se afina a luz, pronto. Entrega para o diretor. A diretor, mais uma, agora você vai vir aqui perto da cliente, tal. Então você veja que você tem também essas probabilidades, podem acontecer ou a favor do ator, a favor do artista, que é o exagero no gestual, né, na linguagem corporal dele, como também pode acontecer o inverso, o diretor pedir mais, né? Eu acho que hoje você não está bem, exagera um pouquinho, dança mais, demora um pouco, porque aqui na câmera fica melhor. Também pode acontecer, como ele pode te pegar prevenido e pegar toda a sua equipe desprevenida para querer um pouquinho mais daquela cena. Tá? Então, tem que estar aberto também. Ou você também pode chegar, como você tem uma parceria com o diretor, e colocar para ele, pô, você viu se a gente fizesse aqui essa cena dele vir perto da lente, vai, né, enriquecer um pouquinho. Aí, tá bom, então vamos. Chama o personagem, o ator, explica, olha para assistente de direção, dá para fazer? Dá, faz. Tá? Então não se acanhe em criar. Nessa hora, então, a gente volta na aula de ontem, que é criar, tá? Deixa eu ver aqui que o Caio tá. Fiz um videoclipe que o artista era bem expansivo, expressivo, então era difícil. Opa, desculpa, deixa eu ver que caiu aqui. Então era difícil de focar. Em alguns momentos pedi para ele ir com mais calma, mas também não queria limitar ele. É o que nós estávamos conversando agora, né? Por conta dos movimentos. Então,
No seu caso, né, ficou até difícil de focar, porque, né, você está trabalhando com o seu diafragma da câmera, a íris, ou diafragma, bem baixo, né? Você está ali 2,8, 1,8. Então, seu campo focal vai diminuir, né? O seu DOF vai ficar muito sensível para perder o foco, né? Então, se a pessoa é muito agitada, se movimenta muito, né? Vai para cá, vai para lá, baixa, sobe. Para você focar, né? Isso estou falando, você está operando a câmera, ou quando você tem o foquista, ele não tem como ele fazer as marcações de foco, né? Porque você veja, na lente tem umas marcações em metros, que seria você colocar 2 metros. A pessoa a 2 metros, você marca o chão, né? Sem poder mostrar a marcação. Ele vai estar ali, então você fica com a mão. Quando ele estiver naquela marca de 2 metros, você põe a lente em 2 metros, está em foco. Mas quando está muito curto, o DOF, o foco, se assim, o foco está no olho, mas aqui no nariz já está desfocando. Se ele fizer assim, ele fica sem foco. Então, eu entendo o sofrimento que você passou, Caio, de ficar acompanhando, fazendo foco, ele se movimentando, provavelmente saindo do quadro, né? Saindo da luz, né? Então é difícil, porque videoclipe você não marca, né? Você tem uma marcação ali, mas o artista ele não vai acompanhar essa marcação, né? Ou às vezes você faz a marcação, ele não para na marcação. Aí você fala, ó, você tem que vir correndo e parar aqui nessa marcação, porque aí você está com o foco esperando ele ali. Aí ele passa da marcação, fica sem foco. Ou para antes, está sem foco, tá? Tens alguma dica para quando é feito com câmera na mão? Então, quando eu opero a câmera, né, o diretor de fotografia, a maioria das vezes opera com a própria câmera, mas vai com seu assistente, que é o primeiro assistente de câmera, que é nosso focus puller, né, que ele é o cara que tem que fazer o foco. Então, ele tem um monitorzinho, um monitor para ele, e ele fica fazendo o foco, e você fica com a câmera na mão, você acompanha o quadro e o foco é com ele. Você está aqui no visor olhando também a câmera, mas você percebe quando está fora de foco. Você tem a comunicação, você fala para ele, foco, foco, está fora de foco, fora de foco. Mas quando é uma coisa controlada, ficção, publicidade, ele faz as marcações de foco. A gente ensaia antes os movimentos, tá? Movimento câmera, ensaia o movimento de câmera com o movimento do personagem, do ator, do artista. Ele vem andando, para numa marcação, vai para outra marcação. Então, aí o assistente de câmera, o foquista, ele faz as marcações de foco. Então, ele sabe, ó, veio do movimento do ponto A para B, eu tenho um foco de A para B. Vai de B para C, eu tenho a marcação de C. Então, isso tudo em metro. Agora, num videoclipe que você não tem controle, o artista está expansivo no gestual dele, ele está totalmente com a liberdade para se expressar, fazer a sua expressão corporal, a linguagem corporal bem aberta, você fica perdido, né? E trabalhando com o diafragma baixo, né, o campo focal fica muito crítico. Eu sei muito bem o que você passou ali, Caio. Então, quando eu estou com a câmera na mão, eu prefiro eu fazer o foco, tá? Por quê? Porque eu tô com a câmera aqui, o foco vai estar aqui na minha mão direita. Eu gosto de deixar o follow focus, que é uma peça redonda que a gente gira aqui e ele gira a lente, o anel de foco. Então eu fico aqui, porque às vezes estou acompanhando o ator, acompanhando o artista. Então eu já tento antecipar o movimento dele. Eu sei que ele veio para cá, eu já vou acompanhando e fazendo foco. Eu trago o foco, eu jogo o foco. Se o meu assistente está no monitor, e eu faço o movimento, ele não sabe o que vai acontecer. Por que que eu estou movimentando? Ele vai esperar o artista se mover para ele fazer o foco. Então, eu fazendo o movimento, eu estou pré-percebendo, antecipando o gesto dele. Deu para entender? E aí, nessa fração de segundo que eu antecipo, eu consigo já ficar com foco. Então, eu não vou conseguir, não vou perder o foco. Então, eu acabo operando e eu mesmo fazendo foco, tá? Tem uma outra maneira que eles colocam um comando de foco, que é um motor na lente, e faz o foco remoto. Ele fica lá no outro monitorzinho, no tripé, observando e com um controle de foco, um controle remoto aqui, e vai fazendo foco. Porém,
cai na mesma história do movimento. Quando eu estou com a câmera na mão, ele não saber para onde eu vou. Então ele fica esperando eu movimentar a câmera, enquadrar o artista para ele fazer aquele foco rápido. Então perde alguns segundos e aí dá para perceber visualmente que está fora de foco e ficou em foco. Fora de foco, ficou em foco. Com a câmera na mão e você mesmo operando, olhando, você consegue ter esse foco mais rápido. Essa correção de foco quase não é imperceptível. Tá bem? Deu para entender, Caio? Ok, beleza. Então, a gente entende, deixa eu ver aqui uma outra, aquele, né, eu estava falando aqui para vocês deixa eu ver aqui, apresentei o Dolly, né? O, aqui, vamos ver, foi aquela, aí tem uma outra imagem que eu queria mostrar para vocês, que é um estabilizador, estão vendo aí, né? Conseguem ver aqui a câmera aqui em cima? Estão vendo? Aqui é a minha assistente. Na mão dela, ela está com controle remoto de foco. É um controle chamado Bartec, é um controle muito caro, ele é zero fração de segundo de delay. Então, se ela mexeu ali, a lente mexe, o anel de foco mexe. E aqui é um estabilizador, é um equipamento que aqui embaixo tem um estabilizador que é ligado na energia. E aqui a câmera tá, a gente vai numa estrada de terra para seguir uma cena daquele filme dos cavalos, um cavaleiro vem ali na estrada de terra e a câmera vai ali, lógico, ia balançar, 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 e ela vai acompanhando ali o foco. Ela tem um monitorzinho que está ali no chão, ela está olhando e ela vai fazendo o foco. Essa é a Carla, Carlinha, assistente de câmera, tá? Para a gente entender um pouquinho do trabalho do foquista numa situação de foco remoto, tá? Foco sem fio. Ah, esqueci. Ia apresentar também outro equipamento. Bom, a gente viu a grua ali no traveling, viu o, o nosso, nossa grua, o traveling, o Fisher Dolly. Ah, não, já apresentou, tá ok. Então, deu para a gente entender, né? A grua, ela pode ser usada fixa, com cabeça remota, que vai pôr a sua câmera de baixo para cima, né? No contra-plongé. Dá para usar o drone para substituí-la quando a gente não tem ela na manga. O drone vai ser uma ferramenta muito boa para ter esses planos contra-plongé, para mostrar um cenário grande, tá? O Fischer Dolly, quando você tem uma grana, você consegue ele entra nos lugares menores, ele te dá um movimento de grua nos lugares menores, de pan, e é dolly. O traveling, que a gente, né, faz com carrinho no trilho, que aí você tem reta, você tem a curva que você pode montar uma curva de 90 graus, 180 graus, 360 graus, é muito bacana. Isso para uma pequenininha, não. A banda de heavy metal, dá para usar um traveling 360, ficar girando em volta deles, tá? É uma outra opção de movimento que de equipamento de movimento, tá? Falando um pouquinho do gestual, né? Do olhar, né? Que ali você vai pegar com uma lente mais big close para ter o gestual ali, ter o close do olho. Tudo isso vai ser combinado ali naquele momento, tá? A- na apresentação do roteiro, na apresentação da coreografia, você sentou ali, vamos assistir umas três coreografias para entender como funciona. Já tenho ideia como é no papel, né? Eu já vi a coreografia, já ouvi a música que foi colocada ali na reunião de pré-produção. Você fica estudando a música, você tem que começar a ouvir várias vezes para entender. E aí, na hora da apresentação para a câmera, você começa a ter outras ideias que aquilo que eu falei. Você pode chegar depois para o diretor, ele rodar a cena dele, né? Ele rodou para ele,
o artista pediu para fazer uma outra, aí você chega, pô, posso dar ideia? Pô, agora tava bacana de a gente fazer uma outra coisinha aqui. Então, é essa dica que eu queria deixar também. E aí entra a sua parte criativa, né? Você cria, você ajuda ali na criação. No link de ontem que eu passei uns links, né, dos videoclipes. Aquele da Gabi Amarantos, que foi todo o plano sequência, que foi feito com Steadicam, que é aquele equipamento que eu mostrei a foto no outro dia. E tem um túnel de luz, quando ela passa, as luzes explodem, né? Ali foi uma ideia que nós tivemos, eu e um eletricista ali na hora, e vendemos para a diretora. Só que para poder montar aquilo ali, nós atrasamos quase em 2 horas. Mas ficou bacana, né? Que ali tá uma passagem num túnel, a ideia principal era um túnel com uns cartazes lambe-lambe. Não, não ia dar muita ideia. Eu falei, pô, ela já tá toda montada já de LED, ela já tava, né, Gabi Amarantos, como a gente conhece. Falei, acho que agora é hora de ter mais luz para ela, né? Dar uma porrada de luz. Então aquele túnel de luz foi bacana para e deu muito certo, né? Então valeu a pena esperar. Então o artista tinha tempo, nós tínhamos tempo também. Então, e valeu bem, deu muito bem, ficou bacana. Ah, deixa eu ver uma pergunta do Inácio aqui. Em tua experiência, o recurso do artista interatuando direto com a câmera é o mais usado? Estava pensando aqui em já que contrário ao cinema, e contrário ao cinema, a interação é mais direta e convidativa. Sim, eu gosto quando o ator, né, ele interage com a câmera. Sabe por quê? No meu ver, parece que ele está falando diretamente para os fãs, né? Para quem está assistindo. Ele está interagindo com a câmera como se a câmera fosse uma outra pessoa que está ali assistindo ele de perto, né? Porém, tem que ver qual é a história que a música conta, né? Qual é a história que o diretor quer passar. Se ele quer uma interpretação e que o ator faça, né, sem interagir com a câmera, como se a câmera não existisse, ele quer deixar a gente aqui atrás da tela assistindo como telespectador mesmo, né? É uma outra opção, é a opção porque a música pede. Nos casos de hip hop, funk, né, que você vê que eles têm um gestual, os artistas têm um gestual muito comum entre eles, né? E eles estão sempre, mesmo que o clipe tenha uma história, de vez em quando eles estão olhando para a câmera e estão falando, porque geralmente principalmente rap, né, que é uma coisa, eles são muito políticos assim, né, digamos. Então eles querem sempre estar passando uma mensagem direto, né? Então quer falar direto para o público, tem que olhar para a câmera, tem que estar falando no centro da lente, né? Centro óptico. Agora, quando uma história é mais para enaltecer, né, para você ficar admirando, eu acho que aí não é tão válido, não tem nem, não cabe, né? Mas isso é uma história, isso é uma conclusão que você tem que ter junto com o diretor de cena, tá? Estudando a música, o diretor de cena com o diretor que criou, né, que vai criar o cenário, ou se você vai para um cenário externo, ele já tem, o diretor de cena já tem que ter isso na cabeça. Se ele vai querer que o artista vai interagir com a câmera, porque essa música vale a pena. Aí, às vezes, tem videoclipe que você vai fazer 2 videoclipes, um para cada música. E aí, imagina, numa música ele interage com a câmera, na outra ele não interage com a câmera. Ele quer deixar as pessoas visualizando por trás da câmera, né? Que as pessoas estejam desse lado que nós estamos aqui da tela, tá bom? Então, mas assim, o que eu vejo mesmo nesse meu modo a minha experiência com videoclipes é que a maioria do segmento sertanejo, né? Eu acho que eu mandei para vocês a da Nayara Azevedo, que foi um videoclipe que eu fiz para ela. Tem momentos que ela interage com a câmera, né? Então a música é um misto ali, tá? Então tem um momento que ela quer passar uma mensagem mais direta, ela olha para a câmera porque a música, né? Naquela frase da música, naquele refrão, quer passar uma mensagem direta
pro telespectador, pro fã que tá ali. Então aí ela fala pra câmera. O restante, de repente, ela atua, né? Como se não tivesse câmera. E aí é bacana. Então, os de funk e rap, eles já gostam. É o contrário, 90% eles estão olhando para a câmera, 10% eles estão atuando fora da câmera. E o sertanejo e o Xande também, que eu mandei lá uns exemplos, ele também gosta de cantar e olhar muito para a câmera, né? Gosta de olhar bastante para a câmera. Então, eu acho que tem mais um misto, tá? Falar a verdade, mais um misto de atuação para a câmera e não para a câmera. E agora, a outra galera, a outra classe aí, rap, funk, eles já são mais falando para a câmera, gesticulando muito, gestual muito grande, como o Caio falou, né? Que imagina, tive que tomar cuidado com o ator porque ele vai sair de cena, né? Isso acontece muito quando a gente vai fazer ficção, quando vem atores de teatro, né? Porque o palco de teatro é imenso, né? Ele tem toda aquela área para ele atuar. E quando vai para fazer uma ficção, fazer ali publicidade, cinema, ele está limitado, porque ele às vezes está dentro de um cenário que ele não pode andar muito, porque as luzes estão marcadas, entendem? Então, ele vai andar, digamos, se eu estou numa sala, tem a cozinha, ele vem da porta da cozinha, ele tem que andar, vai parar perto do sofá, ou vai sentar no sofá, já tem uma luz posicionada esperando ele ali. Então, ele tem que sentar naquela marca, porque a câmera está aqui, a câmera também vai estar provavelmente no movimento. O foquista já marcou a posição onde ele vai sentar, entende? Aquela engrenagem na nossa primeira aula. Então, tudo é uma engrenagem. O audiovisual funciona exatamente como uma engrenagem de relógio. Então, ele vem andando, uma câmera sai, ele tem que passar naquela luz, naquele foco que está marcado e sentar exatamente no ponto marcado. Se ele sentar um pouco para o lado ou fora, ele está fora de foco. E aí o foquista não vai ter como ele corrigir esse foco. Porque ele já vem fazendo as correções de foco no movimento de câmera, no movimento de andar do personagem, até a sentada. Então, aqui, às vezes ele sentou fora da luz. Aí não dá nem para fazer foco, porque você não tem luz. Então, é complicado, né? Aí, ensaia, ensaia, ficou fora da marca, reajusta, fala para o ator, ó, ficou fora. Ou fala para o artista, se dançou, saiu fora. Ou mesmo o artista tem nos videoclipes que tem a historinha, né? Que o artista não está dançando ou cantando, a música está tocando, mas ele está atuando em umas cenas de ficção. Ele tem que acompanhar, ele tem que ficar dentro do campo focal e dentro da regra de luz e dentro do espaço cenário. Então, quando um ator de teatro vem, às vezes dá muito trabalho, porque ele está acostumado com tudo muito expansivo, né? Tudo muito over, né? Aberto, quadros de. Ele, um ator de teatro, ele está atuando para o público, para a plateia, né? Então ele não entende o tamanho da lente, né? Então ele levanta o braço, sumiu os braços, foi para o lado, saiu da luz. Então aí tem que ir direcionando ele. E aí também é um trabalho. O diretor vai falar para ele, ó, você saiu da cena, e tal. E o diretor de fotografia fala, além da cena, você saiu da luz, você saiu da marcação ali, tem o rapaz do foco. Isso no começo, quando o ator de teatro começa a migrar para ficção, para publicidade, para o cinema. Beleza? Estamos falando de atores, tá? Mas também cabe para os nossos artistas musicais. Bom, outra historinha que é legal da gente conversar, isso nós estamos já entrou nesse assunto, a gente fala dos ritmos, né? Os estilos de clipe. Ontem eu mandei, eu passei os links, né? Todos assistiram? Viram todos os clipes? Deu para assistir? É que o dia é corrido, né? Não dá para a gente sentar para ver direitinho, mas ali dá para ver nitidamente o estilo de cada artista, né? Você vê o estilo de cada um, dá para notar o quanto quando são os mais expressivos, os que trabalham mais, que querem se movimentar muito, que tem muito movimento, muito a expressão corporal muito aberta, como a gente fala.
que é o caso da Gabi, é o caso da Nayara Azevedo. O chão de avião já é uma coisa mais contida, né? Porém, dança muito. Mas você precisa, a gente está sempre trabalhando em uns quadros abertos, né? Com lente mais aberta, porque aí a gente valoriza o cenário, né? Se a gente tem a câmera está no movimento, em qualquer equipamento de movimento, ou na grua, ou no stead, ou mesmo no ombro, você vai valorizar a dança do artista, né? Nunca cortar pé, nunca cortar os braços, tem que ter um quadro um pouquinho mais alto, porque você sabe que se ele levantar os braços, você vai ter ele dentro de quadro, né? Roda, filma um plano, a música inteira assim, filma uma, duas, até o diretor falar, pô, a terceira valeu para mim. Aí sim, ó, dá uma opção, vamos trocar a lente, vamos colocar agora uma lente, nós estávamos com uma 24, uma lente bem aberta, filmamos, né, a coreografia, a música inteira, valorizamos o cenário, valorizamos o gestual do artista, toda a dança, a expressão corporal, ele estava certinho na luz, no céu de quadro, ok, tudo perfeito, tá. Vamos trocar a lente? Podemos usar uma lente agora mais fechada, uma 50, para a gente explorar as expressões, né? Então aí você vai vir com uma 50 mm, que vai estar mais ou menos no quadro que eu estou aqui, para você explorar um pouco do rosto do artista também. Então aí você faz tudo de novo, roda duas, três, e aí você pode explorar. Dependendo do estilo musical do artista, se for ali os meninos do rap, o estilo tá vindo o estilo do clipe está sendo uma câmera na mão mais ousada, mais com chicote, uma câmera mais instável, você também vai continuar na mesma pegada. Você fez um plano aberto daquele jeito, um plano fechado, você tem que continuar, né? Porque você não vai vir com uma câmera mais maluca, assim, uma câmera mais instável, e depois você cortar para uma câmera estável, de contemplação. Não vai colar, né? Você vai desacelerar a pegada do clipe. Então você tem que continuar no mesmo movimento. Começou com um plano aberto, com um movimento mais dinâmico, no fechado você também vai continuar com o mesmo movimento. Se for mais de contemplativo, aí estamos na lente fechada, você também vai continuar com contemplativo. E aí, com a lente mais fechadinha, você explora um pouco de rosto, de expressão, de mão, de gestos, né? Cria, você pode criar. Se você tiver com movimento, aí é a hora de você criar até um outro movimento que caiba, um ou dois, e aí você cercou direitinho, beleza, cobri bem essa cena, cobri bem essa música, bora para a próxima cena, tá? O interessante para você estar num videoclipe, nesses de funk e o estilo da Gabi também, quando você corta muito de uma cena para outra, né? Quando o videoclipe, sei lá, tem 10 cenas, né? E começa num ritmo alucinante, você vai ter que manter esse ritmo o tempo inteiro, né? Os 10 cenários ali, as 10 cenas. Então você tem que estar sempre atento a isso, né? Não perder o ritmo, porque logo quando a gente começa o set, a gente está, né, com a energia, com as baterias carregadas, né? Então a gente começa bem. Imagine você virar à noite hoje, a gente começou, jantou às 8, 10 horas estamos filmando. Começa com o gás todo, né? Quando for 2 horas da manhã, você já está cansado, já filmou 4 cenas, o gás começa a perder o gás, né? Mas você não pode perder o ritmo. Então, nem o artista. Há casos do artista também ficar meio cansado, né? Então aí o diretor tem que ir lá, tá sempre atento, né? Como é muita coisa para cuidar, às vezes passa desapercebido, né? Mas não tem que ficar muito atento a isso para não perder o ritmo, nem o artista perder o ritmo dele, perder o gás, e nem a equipe toda perder o gás também. Sei que é difícil, né? Você pegar, como a gente fala, uma noturna, né? 12 horas é uma coisa pauleira, tá? Então é isso que eu queria dar mais, é mais uma dica, queria passar essa dica também de não deixar cair a energia na hora da filmagem, de manter sempre o mesmo movimento, né? E não esquecer disso. E aí,
essa outra ideia de fazer os planos aberto, numa lente mais aberta, e depois você cortar para uma lente mais fechada, que como você gravou a música inteira do começo ao fim, na montagem, ele vai, ou ele, o montador, ele, o diretor e o montador, que vão estar lá sentado para montar, o editor, né? Ele vai ter corte. Então, as duas, a lente aberta, a música foi do começo ao fim, na lente apertada, fechada, como queira, também a música foi do começo ao fim. A única coisa é que o artista tem que tentar fazer os mesmos gestos, ter a mesma expressão corporal para poder, na hora da montagem, colar, né? Ele não pode estar numa frase olhando para um lado e na mesma frase, na outra lente, ele está olhando para o outro lado, né? Tem que pedir para ele fazer assim, porque na hora da montagem, às vezes o diretor gostou mais daquela cena fechada, mas porém, na hora do corte da cena aberta, ele estava olhando para o outro lado. E aí, quando eu corto fechado, ele já está do outro lado. Então, não vai casar. Então, são pequenos detalhes que tem que se atentar. Isso o diretor de fotografia tem essa responsabilidade, além da assistente de direção. Porque às vezes o diretor passa desapercebido, o diretor está com a cabeça pensando em mil coisas, né? E por isso que tem um assistente de direção e nossa função como diretor de fotografia também é prestar atenção nessa questão, ok? Deu para mais uma dica aí que eu acho bacana para vocês terem. Ah, uma outra dica que é legal também, que as pessoas acham, pô, mas playback no vídeo, ele precisa levar um playback, a gente precisa gravar um playback na câmera, tá? Então tem que ter uma caixinha de som ali, uma caixinha potente, um microfone para o diretor falar, principalmente quando você tem um artista com corpo de dançarinos ali, ou muito ator atuando na cena, então você precisa ter um megafone ou um microfone ali já plugado na caixa de som que vai soltar a música para o artista dançar ali na cena. E essa música é importante estar gravando na câmera, tá? Porque na hora da edição ela vai servir como um guia, como uma referência para o montador. E ao mesmo tempo, essa caixa de som vai servir de megafone para o diretor falar com o ator, falar com todo mundo, porque tá ali a música rolando, ele quer falar, ninguém está ouvindo, aí ele corta a música e fala na caixa que todo mundo vai estar ouvindo. Tá? Uma outra dica aí para quem está mais na parte pensando em produzir videoclipes no departamento de produção. Isso é um acessório, eu digo, um acessório, uma ferramenta, tá? Caixa de som, microfone e se atentar se vai para uma externa, de onde vai ter energia para alimentar essa caixa de som, tá bom? Eu acho que vale a pena ter mais essa ferramenta. Deixa eu ver aqui uma outra coisinha que eu queria mostrar para vocês. É, eu tinha mostrado uma. Opa, aqui. Boa dica? Deixa eu ver aqui. Não, era uma. Aqui. Lá vai aqui. Chegou uma foto aí para vocês? Estão vendo? É uma foto? Ah, deixa eu ver. Foi agora? Continua aparecendo essa, como se fosse uma pasta, entendeu? Com várias Ah, fotos tá. aparecendo. Tá. Já sei.
Deixei aberto. Vamos lá. Ó, acho que agora vai. Foi, né? Aqui era só para mostrar que ontem eu fiquei devendo uma foto Chegou, agora chegou, né? É uma câmera dentro d'água. Esse aqui é um filme que nós fizemos lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde teve aquele acidente da Boate Kiss, né? E aqui nós colocamos uma câmera dentro de uma caixa estanque, né? E essa câmera ela ficou com a água até a metade da lente, porque aqui nós viemos ver aquela mesma cena lá dos cavalos andando, eles atravessando esse rio. Então aqui para baixo a gente não tem ideia, mas essa plataforma ela tem 3 metros de altura. Então embaixo ali os meninos estão em cima de uma outra plataforma que foi construída em cima de uma outra plataforma. Então aqui a produção trabalhou de um jeito que é o seguinte: previsão do tempo, se não ia chover, né? Senão, imagina, o rio ia subir. Então, todas as variantes possíveis foram analisadas para ver o que a gente conseguiria fazer. Então, a câmera ficou aqui dentro da água, nós rodamos a cena, tranquilo, depois a câmera é retirada, nós saímos de barco daqui e tranquilo. Então, essa era uma foto que eu queria ter mostrado ontem, que não deu tempo. Então, fica só essa o registro, né, para a gente compartilhar, tá? Deixa eu ver que alguém mandou uma pergunta. Gente, fiquem abertos para pergunta, tá? Questão, uma boa dica é essa. Uma JBL, sim, uma JBL, é isso mesmo, né? Leva uma JBL ali pro set, já com a música certinha do artista, aprovada essa música mesmo, uma JBL com uma boa potência, se o lugar for amplo, né? Você vai precisar de uma potência boa para essa caixa de som. Mas vale a pena ter, tá? Porque sempre só o microfone da câmera aberta ali, às vezes não tem, ninguém chega com um equipamento, o artista leva um equipamento de som pequeno que o som não vai nem chegar na câmera, não precisa ter uma caixa forte para pôr o playback, o artista precisa porque ele também vai usar essa música para ele dançar, para ser a referência dele. A câmera bota um microfone, se der para colocar um boom, né, um microfone que vai captar o ambiente para mandar para a câmera é importante. E você vai entregar o material com áudio e vídeo, né, o mais importante o vídeo, que vai ser muito bom na hora da montagem. O editor vai agradecer muito para ele fazer o sincronismo. Porque o ator, o artista, ele está cantando a música, né? Muitas vezes ele canta, então a gente precisa ter esse sincronismo do lábio dele com o playback, com a música, né? Senão não vai dar, não vai casar. Se ele for cantar sem ter o playback, às vezes ele vai estar muito lento, ou ele está muito acelerado. Então, o playback, ele vai acompanhar, vai cantar em cima, vai dar certinho na hora de montar. Entenderam? Bom, então vamos lá. Opa. Bom, já falamos um pouquinho, né, da parte da direção de câmera, né? Falamos da escolha de lente, da escolha de quadros. Escolha de quadros, geralmente, né? Tá, já foi definido quando a gente fez a decupagem, criou-se o storyboard, e ali, como eu falei, tem alguns software, alguns programas que já criam o quadro com a lente ali, você só fala que câmera você vai usar, ele já te põe a lente, e aí na hora, quando você abre a câmera, às vezes você precisa apertar um pouquinho para frente com a câmera, ou voltar, mas dá uma referência perfeita, tá? Então isso é muito importante ser decidido antes, já, lá na pré-produção, se definiu a câmera, né? As lentes, e aí chega, vai fazer a visita técnica, já tenta ver os ângulos possíveis para aquela cena, porque além de ver os ângulos, você vai ver o que está acontecendo lá atrás, o cenário, o diretor de arte, né? Aonde ele vai poder que ele queira que apareça algum objeto de cena, ele entra
põe em quadro ou ele tira de quadro. Então, isso é muito importante. E tentar visualizar todos os planos possíveis para aquela cena. Tá? Marcação câmera um, agora vamos para a câmera 2 e o câmera 3. Três posições de câmera para a música. Então, vai rodar a primeira posição de câmera, tem que rodar com a lente aberta, a música inteira, troca a lente, faz a lente fechada, a música inteira. Vai para a câmera 2, segunda posição de câmera, mesma coisa. Roda a música, quadro aberto, a música do começo ao fim, troca para o quadro fechado, para a lente fechada, música do começo ao fim. Vai para a terceira câmera, mesma coisa, terceira posição, lente aberta, música do início ao fim. Troquei a lente, vou mais perto, música do começo ao fim, certo? Assim você está cercado e tudo com playback tocando. Então, você vai ouvir a música umas 100 vezes na noite filmando o videoclipe, tá? Tá dando para entender legal as dicas, tudo direitinho, né? Acho que eu fiz uma pergunta, acho que eu não sei se todos responderam. Vocês assistiram os videoclipes, né? Para ter ideia de ontem, quem estava ontem na aula de ontem, nós falamos Beleza, Inácio, obrigado. Carlos, ok? Ontem nós falamos da luz prática, né? A luz pratical que a gente chama, da, 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 da luz natural, artificial e da iluminação criativa. Nesses videoclipes, tem a parte de luz criativa, né? Que a gente criou ali com LED, tinha que ser colorido. Dos meninos do funk aí, também eles gostam muito, né? Que tá na moda a luz colorida no rosto. Então, tudo isso é uma luz criativa, a gente pode chamar de luz criativa. Por quê? Não tem uma definição antes, numa pré. Que luz a gente vai usar, que cor, na verdade, né? A gente define ali, ó, a gente pode fazer uma luz recortada no rosto, mas na hora a gente testa a cor. Como a luz nesses de LED com RGB, você tem infinitas possibilidades de cor e aí a gente vai testando a cor. A intensidade da cor, isso a gente pode programar na pós, né? Se eu tenho um vermelho que está um pouco lavadinho, eu posso chegar na pós e levá-lo para virar um vermelho intenso, um vermelho quase um roxo, sabe? Com as cores na pós, a gente consegue suavizar ou dar mais intensidade à cor. Então, isso é uma parte da luz criativa que, na pós, você, como diretor de fotografia, se senta com o colorista e você vai definindo também. Depois que você fez isso, vem a um outro filtro, que é o diretor de cena, que vai carimbar se está ok ou não. Se ele achar que está exagerado demais ou menos demais, ele vai falar, pô, poderia deixar um pouquinho mais mais pesada essa cor, deixar o céu um pouco mais azul ou menos azul, ou não. Ele vai falar, não, tá ótimo, é isso. Eu trabalho com o Fred Siqueira, a gente tem meio que na hora a gente decide. E ele gosta de acompanhar também a finalização. Então aí nós trabalhamos junto, ele vai me passando, né? O que eu tô achando, eu falo com o finalizador, passo para ele e aí ele fecha. Então, sempre a gente tem isso quando está filmando. A gente filma um pouquinho mais clear, né? Que a gente fala, que seria como para a imagem total em RAW, mas a gente faria isso na cor, né? Deixar ela flat, né? E depois, na pós, a gente puxa o tom de cor que a gente quer. Então é isso, nós falamos ontem um pouquinho sobre isso, sobre luz criativa, com o uso dessas novas tecnologias de luz de LED. E hum, que você também encontra até no mercado, no comércio, umas luzes parecidas por um preço mais acessível. Você não vai precisar estar alocando grandes refletores. Lógico que tem guardadas ali as cenas que não tem como fugir dos grandes refletores, né? E falamos também de rebatedor, uso com rebatedor, espelho para rebater a luz do sol, tá?
Então foi o que nós falamos ontem, mas está tudo gravado, depois vai estar no YouTube, e aí vocês podem acessar para tirar alguma dúvida ou relembrar a aula. Bom, vamos ainda falar mais um pouquinho aqui de que eu acho que é muito legal falar de movimento, porque movimento sempre é bacana, né? É, um filme, eu participei de um filme eu fui assistente muito tempo, eu contei ontem a história de um diretor de fotografia que é chamado Rodolfo Sanches. Hoje ele está com 81 anos, é um argentino, e fez muitos filmes nos anos 60, 70, 80, filmes que para aquela época foram filmes que marcaram, um que correu até o Oscar, que é um filme que chama O Beijo da Mulher-Aranha, um outro filme chamado Pichote, e eu fiz com ele muito longo, eu fui assistente dele há um bom tempo, fui foquista dele, operador de câmera, até me tornar diretor de fotografia. E teve o Festival de Gramado, nós fizemos um curta, eu participei com os meninos de uma escola, de uma universidade aqui de São Paulo, que é a Escola Belas Artes, e era a primeira turma que está se formando em cinema, e eles ganharam um prêmio com uma turma aí de Belém, como é o nome o curta aqui ganhou lá em Gramado, melhor direção, melhor atriz, melhor direção de fotografia, que é a turma de Belém, parabéns para eles também. E os meninos, o Boiúna, exato. Eu ainda não assisti, prometo que vou assistir. E, e nós fizemos o seguinte, os meninos, todos os chefes de departamento, recém-formados, primeira turma de cinema do curso de cinema dessa faculdade, um produtor executivo que trabalhou muito tempo com esse Rodolfo Sanches, trabalhou comigo também, eu trabalhei com ele, resolveu ir lá e resgatar esse diretor de fotografia, que ele já está aposentado, está até inclusive numa casa de repouso que fica próximo da minha casa aqui. Fomos lá, ele aceitou fazer o projeto, então ele foi, chamou, fui com ele para, né, estar junto, auxiliando, e foi muito bacana que virou uma homenagem. Então, você vê, para os meninos, eles só tinham um curso em sala de aula, né? O teórico, né? Estão formados, mas foi a primeira vez que eles participaram verdadeiramente de uma gravação. Então eles não tinham noção como agir dentro de um set. Eles determinaram as funções de, né, chefe de departamento entre eles, a direção, assistente de direção, diretor de arte, mas por trás, maquinária elétrica, na câmera, som, entrou a galera, na nossa parte, pessoal que já trabalha na área, já são profissionais da área há um bom tempo. Mas o mérito total é deles, o roteiro é deles, a direção é deles, e nós fomos ali orientando. Então, é basicamente assim, isso que a gente está, esses 3 dias de aula, que aqui, né, eu pude ter um pouquinho de troca com vocês, não dá para passar, logicamente, tudo, mas tentei passar aqui um pouco mais de mostrar a parte de equipamento, um pouquinho como funciona a função do diretor de fotografia. Aí a gente falou um pouquinho das luzes, desse equipamento que dá para ser usado em baixo orçamento, em médio orçamento, em alto orçamento. Então tentei dar também umas dicas para vocês. Eu acho que cabe bem aí para quem está iniciando, para vocês todos, eu desejo também uma boa sorte para vocês aí no audiovisual. E aí depois que vocês estiverem aí na caminhada, como a gente diz, né? Cada um vai seguir um departamento, né? Alguém pode começar na produção, mas achar que o pé tem que estar dentro do equipamento na equipe de câmera, faz a transição. Outro pode achar, pô, eu comecei, né, lá na executiva, mas meu negócio é na direção. Então, como é no começo, a gente não sabe muito bem, né, para que lado ir dentro do audiovisual. A outra dica que eu dou para vocês que estão começando, não sei quem foi ontem que perguntou, acho que foi o Pedro Henrique, qual era a dica para começar na área, né? Em Belém tem bastante produtor agora, né? Tem muita galera, muitos profissionais trabalhando, tem uma galera legal, nova. Então, desculpa, a dica que eu dou para vocês é procurarem essas produtoras, terem um contato com essas pessoas, né?
para pedir para começar a trabalhar. Lógico que você vai entrar cru, que você vai aprender, né? Então você não sabe ainda muito bem o que fazer. Então você vai, a dica é essa, transitar pelos departamentos da produtora, né? Começar ali na elétrica para entender como os refletores, como usar, angulação de luz, né? Intensidade, cor. Aí você vai depois para o departamento de câmera, vai entender montagem de câmera, como funciona, lentes. Depois dá uma passadinha no departamento de áudio para entender a parte de som. Dá uma passadinha no departamento de maquinária para entender toda essa parte de maquinária, que é a parte mais pesada do audiovisual, essa galera da maquinária, né? Que é trabalhar com ferragem, com peso, mas tem que ir lá olhar e participar para entender como funciona. Então, uma dica que eu estou dando é essa de entrar numa produtora, procurar ali navegar por todos os departamentos e depois você vai entender como funciona todos os departamentos e vai escolher um para focar. E aí é se dedicar nesse que você escolheu para trabalhar, ok? Então eu só saio um pouquinho do pensamento para como dar essa dica que eu acho que é legal para vocês que estão começando. Bom, outra coisa que nós falamos, hoje nós falamos totalmente né, da direção de orientação ao artista, para ele não sair das marcações. Expliquei um pouquinho também da dificuldade da câmera, né? Porque o artista tem que manter ali as marcações por conta do foco, marcação de luz, como o diretor de cena age para levantar o gestual, né, o astral do artista, ou como tirar um pouquinho quando está over demais, tá? Falamos um pouquinho de coreografia, né, essa linguagem corporal, e aí os movimentos, tudo bem, vocês, né, entenderam bem da parte de pan, tilt, traveling, dolly, traveling in, out, os vários tipos de equipamento para criar esses movimentos, né, que a gente tem no mercado. Ronin, né, gimbal, traveling, são equipamentos, o traveling trilho, né, curva e reta, são muito acessíveis, né? São de baixo custo dentro dos outros equipamentos que tem no audiovisual, como o Fischer Dolly que eu mostrei aquele carrinho, que é um pouco mais caro, né, para desde a locação até o transporte, depois o transporte para devolver, você precisa ter um cara que saiba operá-lo, né? Um maquinista que saiba operá-lo, então é um custo muito alto. Mas agora, um Dolly, um Traveling, carrinho Traveling e um Ronin, já eu acho que hoje todo mundo tem a mão, a gente vê bastante gente usando Ronin. E tem Ronin para câmeras de 4 quilos, né, até 2 quilos, 4 quilos com lente, que aguentam bem. Então, você vê que já tem uma probabilidade de você ter um movimento melhor na sua produção, tá? Não vai pesar no bolso do produtor executivo, né, Inácio? O Inácio quer ser um produtor executivo, ele já vai, quando chegar a lista de equipamento que ele vai ter que correr atrás para alocar, ele não vai gritar tanto, porque não é um equipamento tão caro, tá? E, então, exato, tá? Então você vê, nós falamos sobre isso também, que câmera na mão, né? Aí falamos sobre os sistemas de movimento, os planos definidos, né? Juntamente com o diretor, como é que se abre uma câmera dentro de um set para escolher os planos, conjuntamente com o storyboard. Se não tiver storyboard, for ali na hora, é meio complicado, por isso que eu digo, você não vai chegar para filmar um artista, amanhã vamos fazer um videoclipe, o artista já está aqui com a música, mas porém temos que definir lá na hora, não dá muito certo, né? É melhor sentar com o artista e falar, vamos marcar direitinho, vamos combinar uma reunião, vamos decupar sua música, vamos criar um storyboard, vamos visitar as locações, ter uma certa antecedência, um gapzinho de uma semana, talvez, quem já é meio apertado, mas
para poder organizar melhor, para você não chegar na hora e pecar por falta de organização, tá certo? Bom, eu acho que já fechamos aqui hoje a aula. Eu tinha para contar para vocês hoje era isso, tá? Deu para entender bem, galera, ali as fotos e tal, né, dos movimentos, os tipos de equipamento. Deixa eu ver aqui. Tem alguém mandando alguma. Bom, eu que agradeço. Obrigado, Inácio. Eu agradeço também a todos vocês, todos que participaram. Espero que tenham gostado desses 3 dias. Quem não pôde, né, participar nos outros dias, o Le Barros vai estar colocando aí Obrigado, Carlos. Colocando aí no YouTube para vocês acessarem, assistirem depois, com calma. Vou passar aqui meu contato também. Se minhas redes sociais, assim, eu não consigo fazer minha rede social de separar o profissional com a família. Então, vocês vão ver fotos no meu Instagram, tem família, tem meu dia a dia. Também acho que ajuda a, a passar um pouco, né, para não ficar só chegar em casa e falar de trabalho. Sabe aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Deixa eu ver aqui se vai para vocês. Bom, tá aí, tá? Meu telefone, eu vou passar para o Lebarros, ele passa para vocês pelo WhatsApp. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida futuramente, me perguntar sobre equipamento, perguntar sobre qualquer dúvida, tá? Tem meu contato, eu vou passar meu telefone também. Fiquem à vontade, eu estou à disposição, tá? Para tirar dúvida de todo mundo, conversar, podemos conversar também sobre outros temas. Além do videoclipe, tá? Temos os temas aí variados, né? Cinema, podemos falar de documentário, curta, e fico à disposição, tá? E, bom, acho que, acho que foi bom, né? Para todo mundo. Muito obrigado. Parabéns por vocês escolherem essa profissão. Às vezes vai doer um pouquinho, às vezes vocês vão se divertir, vão conhecer muita gente bacana. E quero aqui deixar meu agradecimento a vocês. Boa noite, muito obrigado também. E boa sorte para vocês, ok? Obrigado, gente.